Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem, em nome de Jesus. Amados, eu queria compartilhar com vocês uma mensagem que tem queimado no meu coração, que tem feito eu refletir há alguns dias. E eu creio que Deus vai falar com você através daquilo que Ele vai ministrar para nós nesse dia. Em nome de Jesus, que você esteja disponível para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar contigo. E creia que não é algo que eu, Jacques, estou aqui para dizer para você, mas algo que o Senhor, através da minha vida, tem para ministrar sobre a sua. Mas antes de começar e compartilhar aquilo que eu tenho refletido muito, pensado muito, e essa palavra, gente, tem ecoado na minha alma há alguns dias. E se o Senhor ministrou no meu coração, tem me incomodado, tem me levantado para falar com você, é porque existem pessoas aqui, quem sabe seja você, que precisa ouvir essa mensagem, que precisa ouvir o que Deus tem para falar com você, e que você esteja com seus ouvidos e o teu coração, melhor dizendo, disponível para que Deus ministre a palavra dele hoje. Mas para começar, eu quero ler um texto de Lucas no capítulo 15. Eu vou ler apenas 2 versículos, que é o versículo 16 e 17, e diz assim a palavra do Senhor. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Para que a gente entenda primeiramente o contexto dessa palavra, esse texto que eu acabei de ler aqui, esses 2 versículos, vem da parábola do filho pródigo. Eu creio que é um texto que é conhecido por grande parte da igreja, que conta a história do filho que chegou para o seu pai, né, no caso o filho pródigo, e falou: pai, eu quero a minha herança, eu quero sair de casa, eu quero viver da maneira que eu desejo, que eu quero aproveitar, curtir a vida, o mundo, né, trazendo aqui de uma linguagem mais moderna, mais informal. Então esse rapaz chegou para o seu pai e pediu a sua parte na herança para desfrutar daquilo que o mundo tinha para lhe oferecer. Ele não desejava mais viver conforme ele vivia na casa do seu pai. Então, se enchendo de desejo em seu coração, ele chega para o seu pai e pede a parte que era dele de herança. Lembrando, gente, que quando nós falamos de herança, é um direito que a gente adquire após a morte dos nossos pais. Então aquele filho estava rompendo, né, um mandamento, um preceito da lei, de já pegar para si aquilo que nem era de direito dele ainda. Mas mesmo assim o pai liberou sobre ele, entregou sobre ele essa herança. Se tem uma coisa que eu creio nessa palavra, né, que Deus nunca vai nos obrigar a servi-lo. Ele sempre vai buscar que nós desejemos servir a ele, que a gente com o nosso coração livre o adore. Deus não é carrasco, como muitas pessoas dizem, como pessoas que não conhecem o Deus de amor, o Deus verdadeiro, falam por aí. Então Deus nunca vai impor adoração, nem para mim, nem para você. Da mesma maneira, Deus nunca vai impor servidão. Então, como esse pai aqui, da mesma maneira é Deus. Então, se você hoje chegar e falar: não quero mais servir esse Deus, não quero mais estar na casa dele, eu quero ir embora, a porta vai estar aberta para você sair. Deus nunca vai impor que você fique, que você seja obrigado a servir Ele. Não. Nós temos aquilo que a palavra nos ensina, que é o livre-arbítrio. E aí a palavra diz, né, voltando para essa parábola, que o filho pegou a sua herança e saiu de casa. E ele foi viver e desfrutar do mundo. E a palavra nos mostra que ele desfrutou. Só que chega um momento que a herança acaba, que o dinheiro acaba. E as amizades que ele tinha conquistado por conta disso, quando viu que ele estava pobre, olha, picou a mula, deixou ele sozinho. E a palavra diz que ele começou a buscar alimento, comida, moradia, porque ele estava sem dinheiro algum. E aí somente um homem, que era dono de uma fazenda, propõe que ele trabalhasse, né, alimentasse os seus animais em troca de estadia. E ele topa, já que não tinha escolha. E aí chega um momento que ele está alimentando os porcos. Lembrando que naquele momento ele estava faminto, buscando algo para comer. A Bíblia diz que ninguém tinha dado ainda a ele. E aí, quando ele está alimentando aqueles porcos, ele olha para aquela lavagem, né, que é um termo que nós conhecemos mais claramente. A palavra diz que ele olhou para aquilo e desejou comer aquela comida. E foi nesse exato momento, como a Bíblia diz, que ele caiu em si. Ou seja, o ato dele desejar comer aquela lavagem fez ele se lembrar de todos os banquetes que ele tinha na casa de seu pai. Foi naquele momento que ele lembrou
que na mesa do seu pai, na mesa da casa do seu pai, tinha pão e vinho. E naquele estado que ele estava vivendo ali, naquele momento, só tinha lavagem para ele. E só através disso que ele caiu em si, lembrou: o que eu estou fazendo da minha vida? Olha onde as minhas escolhas me trouxeram. Olha onde a minha prepotência, a minha arrogância, a minha imaturidade me levou. Estou aqui cercado de porcos, desejando comer a mesma comida que eles. E aí o Senhor tem ministrado algo exatamente sobre isso. O perigo que é de vivermos as nossas escolhas e as consequências que elas podem trazer para as nossas vidas. Olha o que a ignorância desse rapaz, a arrogância, a prepotência, a autossuficiência ou o achismo da autossuficiência fez com que ele pensasse que ele estava pronto para viver fora da casa, fora da presença, fora dos cuidados do pai. E aí o Senhor foi ministrando no meu coração e dizendo: há muitos filhos meus que estão nessa mesma situação. Pegaram a sua herança, rejeitaram a minha presença, rejeitaram a minha casa, rejeitaram o banquete que eu tinha na casa para eles e falaram: eu não quero mais, eu quero viver a vida. Desfrutar da vida, desfrutar deste mundo e das coisas que de melhor o mundo pode oferecer. E muitos desses estão assentados com porcos, comendo lavagens. E o triste é que, diferente deste jovem que caiu em si ao ver a lavagem, tem muitos que já estiveram na casa do Pai, já desfrutaram dos banquetes, dos cuidados do Senhor, e estão comendo das lavagens que os porcos os proporcionam. Então não deixe que você chegue a este nível. Não permita que as suas más escolhas, não permita que as mentiras que Satanás colocou no teu coração, não permita que as feridas que muitas pessoas ou que alguns irmãos mais velhos fizeram contra a tua vida, te fizeram sair da casa do Pai, da presença do Senhor, a ponto de você buscar viver os prazeres que este mundo que não tem nada de bom para me oferecer e te oferecer. E aí, como consequência, nos colocar num lugar onde só tem porcos, lavagem, enquanto havia banquete, havia presença, havia dignidade. Tem muita gente acostumada a comer com porcos. Tem muita gente acostumada a se alimentar das lavagens dos porcos. Tem gente acostumada a comer daquilo que os porcos podem lhe oferecer. Tem gente que já está acostumada a vivenciar com demônios, passar uma vida na desgraça. E para essas está tudo bem. Mas hoje Deus está dando um basta nessa situação, nesse estado de vida que você está vivendo. Deus está te chamando novamente a você voltar para casa. Se a vida com os porcos, se a lavagem não te fez cair em si, hoje o Senhor está, através da minha vida, dizendo para você: volta para casa do Pai. Volta porque tem pão na mesa, tem vinho na mesa, tem presença, tem vestes novas para você, mas saia deste lugar. Saia desse comodismo, saia desse estado de achar que é normal viver da maneira que você está vivendo. O inimigo só veio para matar, roubar e destruir, é o que a Bíblia nos ensina. Então, se você está distante do Senhor, você está vivendo com Ele e Ele não tem nada de bom para te oferecer. Não tem como eu e você termos uma vida próspera, uma vida abençoada, distante do Senhor. Não tem. Olha a vida desse jovem. Ele achou que ele poderia viver bem, ser feliz, alegre, completo, longe da casa do Pai. O final para ele foi vida com porcos, comer com porcos. E é isso que está acontecendo com muitos que acham que distante do Senhor podem ser felizes, podem ser realizados, podem conquistar os seus sonhos e objetivos. O diabo até pode te enganar, te dando migalhas, fazer você pensar que é o banquete, que é um banquete. O diabo tentou enganar Jesus no deserto, pedindo para que ele transformasse aquela pedra em pão. Aquilo era o que o diabo tinha para oferecer para Jesus. Um pedaço de pão. Mas Deus tinha banquete no final de todo aquele processo que Jesus precisava passar. Mas se Jesus permanecesse na presença, tinha banquete no final. Não era lavagem, não era convívio com porcos. Então, não se acostume a viver com porcos. Não se acostume a viver comendo e se alimentando dos teus pecados. Porque a vida em pecado tem como consequência a morte, distanciamento do Senhor. Porque enquanto no mundo você só encontra lavagem e convive com porcos, na casa você tem banquete.
e a presença do Pai. E a palavra nos mostra que quando ele se arrependeu, caiu em si, lembrou de tudo que ele já tinha vivido e desfrutado na casa do Pai e voltou, você vai ver o Pai o recebendo de braços abertos, recebendo ele com vestes novas, sandálias novas nos pés, anel de honra nos dedos, festa, banquete para celebrar a sua volta. Da mesma maneira vai ser hoje, se você olhar para si e falar assim: não, eu não posso mais continuar nessa vida de pecado, eu não posso mais continuar nessa vida de mentiras, eu não posso mais continuar convivendo com demônios na minha vida, desfrutando daquilo que Satanás tem me oferecido e achar que isso é o que Deus quer para mim. Não, tem algo melhor para mim. Na casa do meu pai tinha banquete, então eu vou para lá, eu vou voltar para lá. Hoje é hora de você voltar. Este vídeo é um vídeo que o Senhor marcou para te falar: volta para a casa do Pai, porque ainda é tempo. E se o Senhor está dizendo isso, é porque Ele deseja o melhor para a tua vida. Porque é melhor para você hoje voltar para casa, ainda que envergonhado, ainda que vazio de si, mas sabendo que na casa do Pai você vai ser limpo, purificado, restaurado, fortalecido, do que você continuar nessa vida medíocre, miserável, nessa vida de enganos e se contentar com isso. Não foi para isso que o Senhor te formou. Não foi para viver dessa maneira que o Senhor te deu a vida, o sopro da vida. Foi para você desfrutar do melhor que Ele pode nos oferecer. E eu não estou aqui só dizendo de bênçãos financeiras, não. É da presença. O filho poderia ter todas as riquezas do mundo em suas mãos, mas o que ele precisava de fato era a presença do Pai. Era a casa do Pai. Porque amigos passam. Foi o que aconteceu com aquele jovem. Quando ele se encontrou pobre, vazio, sem nada, cadê os amigos? Não pense você que seus amigos vão te ajudar no momento que você mais precisar daquilo que só o Pai pode te oferecer. Não pense que o dinheiro vai fazer isso por você. Não pense que Satanás pode fazer isso. Porque ele não pode te entregar nada de bom, porque não há nada de bom nele. Então hoje é um dia de você se arrepender de ter escolhido esse caminho que você tem levado. Foi escolha sua. Sair da casa foi escolha sua. Pegar a herança foi escolha sua. Viver as suas vontades neste mundo foi escolha sua. Mas existe uma escolha que você pode fazer agora, que é de se arrepender e voltar para casa. E eu te garanto uma coisa, tem festa para você. Porque a palavra diz que quando um pecador se arrepende, há festas no céu. Quando o pecador se arrepende, o Pai está de braços abertos para o receber. Não para humilhar, para jogar na cara onde você foi, com quem, o que você fez. Mas para te dizer, seja bem-vindo novamente à família. Receba o que eu tenho para você. Pão na mesa, vinho na mesa e presença. Tem banquete para você na casa do Pai. Não se contente com as lavagens que os porcos podem te oferecer. Não se contente com as misérias, com as migalhas que Satanás tem te ofertado e entregado. Lembre, tem banquete na casa do Senhor. Tem herança para você na casa do Senhor. Jesus, na cruz, nos dá a herança, nos faz ser co-herdeiros com Ele. De uma herança que é espiritual, de uma herança que tem muito mais valor que ouro e prata, de uma herança da glória com o Senhor, de estar na presença dEle e desfrutar da paz que excede todo entendimento, da alegria que não tem fim. Ainda que eu e você, estando na presença, passemos por lutas, a alegria do Senhor vai continuar conosco. Diferente do mundo, que não importa qual seja os bens materiais, o quanto dinheiro você tenha, se você não tiver o Senhor, você vai continuar vazio, vai continuar triste, oprimido, porque só o Senhor pode te preencher com toda a alegria, com a paz que excede o entendimento, com um contentamento completo. Só o Senhor tem isso para você. Ninguém pode fazer isso por você. Por isso volta para casa do Pai. Sai do comodismo, sai dessa vida de pecado, sai dessa vida maldita que Satanás te levou e volta para casa do Pai para viver as bondades que Ele tem para nós. Amém? Que você receba essa mensagem, que essa mensagem entre no seu coração. Esse é um convite do Senhor para a tua vida. Esse é um convite do Senhor para você hoje. Não é aqui o Jackson que está falando, mas é o Senhor através da minha vida te chamando novamente para você voltar. Ainda é tempo para você. Deus tem coisas grandiosas para revelar para você, para fazer através de você. Existe um propósito, um chamado para a tua vida. Não permita que Satanás enterre esse chamado, enterre esse propósito. Não permita que as mentiras de Satanás não façam você viver a totalidade do querer do Senhor para a tua vida. Amém? E que esse vídeo edifique a tua fé em nome do Senhor Jesus.
Um beijo no coração e até a próxima.